Pessoal, bom dia. Hoje, dia 8 de novembro, muita gente me perguntando sobre essa questão do TSE, das eleições, né? Eu quero fazer alguns vídeos aqui para esclarecer, tentar esclarecer um pouco a situação, tá? Primeiramente, a gente viu que o Exército se manifestou e disse que vai apresentar o relatório amanhã, o relatório das eleições. É preciso lembrar que ano passado, salvo engano, em agosto, o ministro Luiz Roberto Barroso convidou as Forças Armadas para integrar o processo eleitoral brasileiro, exatamente no intuito de dar mais transparência às eleições. Então é um convite do próprio TSE que foi feito, né, pelo Barroso. Por isso que as Forças Armadas estão acompanhando as eleições, porque não é finalidade dela. Não é finalidade das Forças Armadas acompanhar as eleições de uma nação, ok? Mas como para dar uma certa transparência ao pleito, ao processo eleitoral, elas foram convidadas e estão acompanhando esse processo. Eu sei que surgiu umas questões aí, depois houve uma tentativa de desconvidar as Forças Armadas, eu meio com uma queda de braço aí, e as Forças Armadas foram incisivas que queriam participar do processo de forma mais direta. Agora, o teor do relatório, ninguém sabe, é tudo especulação, muito cuidado com fake news na internet, eu nunca vi tanta fake news na minha vida. Ah, porque o general fulano falou que vai fazer isso, o general cicrano, o primo, o sobrinho do general disse e colocou um áudio. Gente, esquece, vamos tratar a situação com objetividade. Por isso que eu falo, se você quiser, compartilhe esses vídeos aqui, para a gente trocar uma ideia dentro da realidade do que pode acontecer lá. Tudo vai depender do teor desse relatório. Pode ser um relatório que diga, olha, o sistema é frágil, o sistema está sujeito a invasões, né? Não é um sistema seguro, porém não constatar nenhum tipo de vício nessas eleições, nenhum tipo de fraude nas eleições. Nós não sabemos, a verdade é essa. Há uma incógnita, a gente não sabe qual que é o teor desse relatório. Mas vamos tentar partir de duas realidades. Vamos tentar partir da primeira realidade, de que não houve fraude. Vamos supor, ou que não foi possível apurar nenhuma fraude. O que vai acontecer? Entendo que as pessoas que estão mobilizadas estão nas ruas. Eu acho que vai perder o objeto dessa mobilização, então a tendência é esfriar muito esses movimentos de rua, que são legítimos sim, que não é ato antidemocrático não, porque eu acredito ainda na Constituição, nos direitos fundamentais do indivíduo, tá? Inclusive no direito fundamental de se manifestar filosófica, religiosa e politicamente, direito fundamental. Infelizmente nós já vivemos um estado de exceção. Infelizmente o Brasil, desculpa te dar essa notícia, mas o Brasil já é uma ditadura. Um país em que nós temos um ministro do STF que diz que você se manifestar, você ir à rua é ato antidemocrático, você se manifestar politicamente é um ato antidemocrático, não existe mais ali uma democracia, tá? Infelizmente, essa é a notícia que eu tenho para vos dar. Mas vamos lá, vamos seguir aqui essa linha de raciocínio. Então, não houve fraude. O que fazer? Nada. Ir embora para casa e esperar, né, aí 1º de janeiro e a posse do Lula, né? É o que nós temos que fazer. Agora, Murilo, e se houver fraude? Aí abre um leque de situações que nós vamos conversar aqui. Então, se houver fraude, vamos partir desse pressuposto. Eu não tenho bola de cristal, eu não estudei futurologia e não é meu interesse. Vamos tentar bem dentro da racionalidade, de forma bem objetiva, sem elucubrações, sem viagem, sem teoria da conspiração. Primeiro, vocês viram lá, que eu até postei aqui no meu Instagram, que o texto, né? O texto que as Forças Armadas vai apresentar o relatório amanhã ao TSE. Vocês entenderam? Que o relatório será apresentado ao TSE? Muita gente me perguntando, mas por que é o TSE? Não tem que ser o presidente? Não. O Bolsonaro fala muito em jogar dentro das 4 linhas da Constituição. E eu entendo que apresentar esse relatório para o TSE é você jogar dentro das 4 linhas da Constituição. Por quê? Você vai mostrar para o TSE o contraditório. Falar, olha, nós auditamos, nós participamos do pleito, né? E esse é o documento que a gente tem que apresentar ao TSE, tendo fraude. Para quê? Para que haja o contraditório, direito fundamental, né? Por isso que esse relatório vai ser apresentado inicialmente para o TSE, para que o TSE se manifeste ao teor dele. Ah, vai ser divulgado na imprensa? Vai ser aberto ao público? Não sei.
Eu não sei qual que vai ser a estratégia das Forças Armadas, mas no documento diz que vai ser, naquela notinha à imprensa, né, que eu coloquei aqui, vai ser apresentado ao TSE. Entendo que é a medida correta, insisto, para que haja o contraditório. Vamos partir do pressuposto de que houve fraude. Tá? Vamos partir desse pressuposto. Ok. E aí o TSE vai poder se manifestar. Imagine que as Forças Armadas vai dar um prazo, né, um prazo hábil, para que se manifeste. E aí, Murilo, vamos supor que as Forças Armadas, claro, se houve fraude, se o relatório atesta a fraude, é um caminho natural do TSE, né, dizer que não houve. Aí fica aquela queda de braço. Houve ou não houve, né? Quem em tese vai poder resolver essa queda de braço entre as Forças Armadas e o TSE? É uma situação extremamente complexa. Isso nunca aconteceu na história da República, tá, gente? Então nós estamos diante de uma situação absolutamente nova. Então a resposta é eu não sei. Eu não sei, juridicamente falando. Aí você fala, mas e o artigo 142? A galera tá na rua pedindo intervenção federal. É errado. Intervenção federal tá lá no artigo 34 e 35, salvo engano, da Constituição. Depois dá uma olhadinha lá. Aqui são vídeos muito rápidos, bem sucintos mesmo. Não dá para ficar abordando juridiquês, artigos, mas é importante que vocês abram a Constituição e dêem uma olhada no artigo 34 e 35. Vai estar falando de intervenção federal. Vocês vão ver que é uma intervenção do Estado, da União, sobre os estados em situações absolutamente pontuais, né? Como o não pagamento de precatórios, como a não apresentação de prestação de contas, né? Que o Estado tem que apresentar, todos os órgãos, né? Todos os entes federativos, o Executivo tem que apresentar. Então a intervenção federal é uma situação muito pontual que não se aplica a esse caso nem de longe. Seria a intervenção da União sobre os estados, né? Que é uma questão muito pontual. É como se você tivesse um cara dirigindo um carro bêbado, sem condições de dirigir aquele carro, né? Pensa no governador fazendo um monte de besteira, ofendendo inclusive a Constituição, dentro do artigo 34 e 35. Aí a União fala, não, peraí, agora eu vou dirigir. E aí, durante um pequeno trecho, a União, no caso o presidente, é que vai regir aquele estado, em situação pontual. Então é uma intervenção político e administrativa naqueles casos previstos na Constituição, bem específicos, dá uma olhadinha lá. Vocês vão ver que não tem nada a ver com o que essa galera tá pedindo. Eu não julgo, porque acho que não importa esse sentido, né? A expressão jurídica. O povo não tem conhecimento jurídico. A verdade é essa, né? Então pouco importa se é intervenção militar, intervenção federal. O recado da insatisfação está sendo dado. E aí, o que fazer? Aí vamos lá para o artigo 142, o famosíssimo artigo 142. A gente já viu que não é intervenção federal. Seria, nesse caso, uma forma de uma intervenção militar ou intervenção das Forças Armadas. É muito delicado falar disso, tá, no Brasil, mas eu não vejo outro caminho. Até porque está na Constituição, então eu estou falando de um aspecto constitucional, beleza? Não é golpe, não é aquela viagem de golpista, de fechar Congresso, de fechar STF, não, eu estou falando que está na Constituição. A Constituição colocou as Forças Armadas como a garantidora da lei e da ordem e ela preveu que pode haver sim conflitos, desequilíbrio entre poderes. Então, em tese, o artigo 142 ele vai ser usado para que haja o restabelecimento desse equilíbrio desses poderes. Agora vamos pensar aqui no caso de uma fraude feita interna corporis, né, dentro do próprio TSE. Olha a gravidade jurídica disso. Então, primeiramente, eu entendo que esse relatório tem que estar muito bem feito, esse relatório que atestar a fraude, até porque isso tem que ser apresentado perante a comunidade internacional, perante a OEA, perante a ONU, perante os países parceiros do Brasil, e mostrar, olha, realmente houve uma fraude, um dado concreto está aqui, de forma bem objetiva, de forma bem inequívoca. Então vamos partir desse pressuposto, tá? Da comprovação efetiva da fraude. O TSE, obviamente, ele é um órgão que, em tese, nos termos da Constituição, é quem regeria todo o processo legislativo. Porém, nesse caso, nessa situação específica, obviamente que ele está sendo acusado dele mesmo ter fraudado as eleições. Então, o que fazer? Eu entendo que, nesse caso, pode-se haver uma intervenção pontual das Forças Armadas para resolver essa situação. Não é fechar Congresso, não é fechar o STF, nada disso. O que seria essa intervenção pontual das Forças Armadas? É o seguinte, com base nesse relatório, as Forças Armadas declararia quem seria o presidente, no caso aí, vamos supor que o Bolsonaro, né? Houve fraude que prejudicou o Bolsonaro. Se for possível atestar por esse relatório, X percentual, né? X% lá que o Bolsonaro foi prejudicado. Então, se é um documento inequívoco nesse sentido, eu entendo que sim, ela pode declarar, nos termos do 142, Bolsonaro eleito. E ela também vai investigar, entendo que nesse caso, nesse contexto, ela tem essa possibilidade de instaurar uma investigação
sobre como se deu essa fraude. Então falar, vai prender Alexandre de Moraes, vai prender... A gente não sabe. A gente não sabe. Então seria isso. A intervenção dela seria absolutamente pontual, apenas para declarar quem é o presidente, né, dentro do 142, para garantir a lei e a ordem. Ninguém é a favor de fraude. Eu penso até que os esquerdistas mais extremos não são, penso eu, né? Enfim, ninguém é a favor da fraude. Então tem que garantir-se a lei e a ordem. Então entendo que nesse contexto ela pode se intervir, né? E aí ela vai declarar o presidente. Só que é claro que isso vai gerar um pequeno caos social, né? Hoje a gente vê na rua a galera vamos dizer assim, entre aspas, né, da direita, os bolsonaristas que estão ali defendendo, né, essa questão da fraude, enfim, estão manifestando. Uma vez declarado o Bolsonaro presidente, claro que vai gerar um caos. Né, aí a galera da esquerda que vai para as ruas, né? Então vai precisar aí das Forças Armadas junto com as polícias, né, fazer uma contenção. E a gente sabe, eu vou falar de fatos, tá? A gente sabe que a galera da esquerda, o protesto é hardcore, o protesto é diferenciado, né? O protesto é tiro, porrada e bomba. Então, quebradeira. Então as polícias vão ter que estar fazendo uma parceria aí com as Forças Armadas para tentar conter essas manifestações que com certeza serão bem violentas. Desculpa os vários vídeos aí sequenciais, né? Mas eu tive que fazer isso. Aqui pelo nem sei o nome desse trem aqui. Os stories, né? Os stories do Instagram só permite 1 minuto. Eu tô fazendo até de 50 segundos, porque eu tentei fazer uns de 1 minuto, nem deu, tá? Mas assim, pra gente ter essa conversa e esclarecer vocês. Então, compartilha aí, passa adiante. Como eu disse, né? Isso nunca aconteceu no Brasil. Eu posso estar equivocado e com certeza em alguma coisa eu vou errar, né? Porque não dá para prever o que vai acontecer. Nós estamos numa situação absolutamente nova. Eu só estou dando minha opinião de professor, de advogado, né? De jurista, aí nesse caso concreto. Mas é isso, pra gente ir trocando ideia, porque vocês estão me perguntando muito. Eu não tenho todas as respostas do mundo. Aliás, eu tenho mais perguntas, né? Mas assim, pelo menos esse é o caminho que mais ou menos eu vislumbrei nessa situação. Abraço, se você achar interessante, compartilha aí e a gente vai trocando ideia.